que aconteceu nesse dia foi um negócio muito forte. E Mário Sérgio foi quem orientou e tal. E o último jogo da carreira de Mário Sérgio é um jogo no Bahia, né? E ele é substituído no intervalo por Titio Fantoni, ele se reta e vai embora e acabou a carreira de Mário Sérgio aí. E no outro jogo, aí Gil já começa como titular. Por alguma coincidência, Gil começa a jogar no Bahia e aí se fixa no Bahia e é um dos grandes, na minha opinião, o estilo de jogo de Gil, de ser guerreiro, de ser um meia ofensivo, sabe, de chegar junto, aquilo dali pra mim, ele incorpora realmente a camisa. Eu gosto muito de Gil. E essa história do primeiro treino aí? Isso foi dito como tendo sido um treino com o Evaristo. Eu perguntei isso a ele e ele respondeu: e se o Evaristo ia deixar? Na verdade, foi um treino com o Titio Fantoni. A chuteira dele abriu e ele não pegou outra chuteira. Ele jogou o outro pé fora e continuou jogando descalço. Falou com o Titio Fantoni, Orlando Fantoni, que era conhecido como Titio Fantoni. Todo mundo adorava o treinador e por isso ele era conhecido. Só explicando, né? Quando você está sugerindo, é para explicar quem são essas pessoas. E aí ele joga descalço o treino lá no Fazendão. Mas era um cara que tava pau pra toda a obra, era um sujeito que todo técnico Evaristo falava: já que os caras vêm falar de Gil, que Gil é isso, que Gil é aquilo. Pô, Gil é maluco, deixa ele ser maluco também. Vocês estavam falando sobre o time de 86, eu lembrei aquela foto que eu tenho no meu cache lá, no meu estúdio em casa. É do time de 86, eu lá pousado. E aí acho que vocês esqueceram de um jogador que era do time de 86, que era muito bom, que era Leandro. Sim. Na hora que vocês Leandro Gaúcho, Jorge Leandro estava no time de 88, no início de 88, e o Evaristo não quis continuar com ele. Na verdade, o Evaristo não queria nenhum jogador grande, né, que crescesse. Ele queria mesmo os caras humildes, que quisessem trabalhar. Ronaldo Marques, que era um centroavante muito bom, também canhoto, também não continuou. E aí o Bahia ficou sem centroavante. O Bahia não jogava com centroavante. Qualquer semelhança com a vida real, né, da história. A vida real não, o momento atual não é mera coincidência. Ficou com o Renato muito tempo, e Renato muito questionado. Né? Muito questionado. Renato era... acho que eu já vi esse filme. Né? Tomara que o final seja uma coisa parecida. Não, rapaz, agora... Renato era o quarto goleador do futebol carioca. Você fala, porra, quarto? Primeiro era Bebeto, segundo era Romário, o terceiro era um atacante do Botafogo, que não me recordo agora. Maurício? Não. E Renato... Paulinho Criciúma não, né? Talvez Paulinho Criciúma. Reta final dos anos 80. Talvez Paulinho... Não sei. Mas enfim, ele jogava... Reta final dos anos 80. Eu acho que ele jogava num time chamado Santa Cruz, que eu acho que era o time de Itaperuna. Gaúcho, cara forte. E tem um episódio com ele quando ele deixa o Bahia, que eu não vou contar aqui, isso vai ter que estar no livro. Pera aí, pô. Mas eu vou... Aí não, então acabou o podcast, foi um prazer. E vamos falar aqui de Bahia, vamos fazer o Bahia meia-noite. Mas eu não vou deixar, mas eu vou falar sobre outro episódio, que é Porra, peraí, você tá vendo? Você me perdeu aqui. Pode ir falando aí. Não, fala desse episódio. Eu lembro assim, Renato muito sendo questionado. Lembrei. Ele saiu do time, né? Teve uma confusão, e essa confusão tá no livro. Isso não tem na internet, não foi falado no dia. Opa, é isso que eu gosto. E ele, quando eu fiz a entrevista com o Renato, eu tenho uma relação aqui de todos os jogadores que eu entrevistei. Você me perguntou até na pré-produção. Vamos aqui, por favor. Não, mas aqui é porque aqui tá... Fale no microfone, querido. É porque aqui tá tudo misturado e tá em ordem alfabética. Mas você tá cheio de segredinho. Não lhe chamo mais, seu miserável. Quando eu estava entrevistando, estávamos eu, Renato, Paulo Rodrigues e João Marcelo. Nós estávamos Rapaz, foi num shopping, não lembro o shopping, não sei se foi... Enfim, no terceiro andar, e ele estava tomando um chopp, Renato, né? E é um dos que mais mudou, que é mais difícil, assim, de ser reconhecido. Né? Tá todo de cabelo branco. Não, ele inclusive não estava no grupo do WhatsApp dos caras. E porra, aí fiquei, né? A gente, jornalista, a gente acha. Encontrei no Facebook, entrei em contato com ele, aí ele acabou vindo pra cá em 2018. Tava com o Paulo Rodrigues, eu entrevistei pessoalmente. O que aconteceu nesse dia foi um negócio muito forte. Porque em determinado momento, sem que ninguém percebesse, eu não percebi, nem Paulo Rodrigues, nem Renato, João Marcelo pegou o telefone e ligou para Evaristo, 2018. E começou a falar com o Evaristo, e eles têm muito bom contato, Pepe e tal. E aí, sem avisar nada, João deu o telefone a Renato.
Ivanzinho já lembrou aqui, ele era muito questionado. Não há comparações com o que Everaldo sofre hoje. Eu não lembro de outro centroavante que tenha passado assim depois da história do Bahia, que tenha sofrido. Eu lembro do Selmi. Eu tava pensando em Selmi também. Mas sim, não perca o fio da meada, não. Então, ele pega o telefone e começa a falar com o Evaristo. E eu, o celular, assim, eu paro e tal. E eu começo a conversar com o Paulo Rodrigues e de repente ele começa a chorar. Sim, professor. Obrigado, professor. E chorando. Que é isso? E devolveu o telefone para João. Eles não se falavam, acho que há 20 anos. Assim, Renato, há 30 anos, não sei. Renato e Evaristo. O que foi? Não, ele tá me dizendo aqui que tudo que eu fiz foi certo, porque eu fiz o trabalho de pivô correto, porque eu fui homem e tal. Eu achei aquilo 30 anos depois, e ele ainda chorar, como aquilo estava marcando ele, como foi forte tudo aquilo que aconteceu. É a finalização de um ciclo, né? É você foi muito forte, assim, ele chorar aquilo, um cara, 30 anos depois, já um homem, assim, talvez de um pouco mais de quase 60 anos, talvez, não sei qual a idade de Renato. E Evaristo ainda ter esse cuidado de falar isso com ele, né? Porque foi muito forte. Foi muito forte, assim. E aí vem a pressão para a entrada de Charles. Charles, que abandonaria o futebol, porque o pai dele não aceitou que ele recebesse um salário mínimo. Ele era da base. Não, então venha para Itapetinga, você vai ser balconista aqui da minha loja. Em 88, durante o Campeonato Brasileiro, Charles se manda para Itapetinga. Até que há uma nova conversa, Charles volta. Tem o jogo do Corinthians. Charles faz aquele gol de puxito, assim, 2-0. E ali tudo muda na vida de Charles. Aquele jogo é uma mudança na vida do jogador. O jogo transmitido na TV. Eu assisti esse jogo na TV. E Charles, o time acerta ali. Charles começa a fazer gol. Fez um gol contra o Criciúma, de cabeça também. Faz um gol lá contra o Sport. Contra o Fluminense e o Inter, o que se diz é que Bobô fez os gols que Charles não fez, né? Que a bola não entrava, Bobô chegava e botava para dentro. Mas Charles era um centroavante espetacular. Naquele time, o que parecia era que o time era todo corretinho e só faltava essa peça, né? Faltava essa peça. Renato era um cara muito questionado e era o único que era questionado. Mas ele, assim, depois, se você fosse pensar de uma forma mais tática ali, Ivanzinho, ele abria pra... aqui eu tô pensando na torcida, no que se dizia. Eu era muito novo, mas eu tinha essa lembrança dos amigos ali de meu pai na Fonte Nova. Eu lembrei agora, Ivanzinho... E eu lembro que quando o Charles entrou, o negócio foi. O que se conta pra imprensa nacional, o que se tem... E sempre quando há uma Copa América, todo mundo relembra esse fato da Copa América aqui em 89, que teve aquele ovo na cabeça de Renato Gaúcho, que ninguém foi, que Maracajá tirou Charles... Mas esse processo de pedir um jogo, de exigir, aquilo que a gente conversou, Darino, da invisibilidade, da legitimação, aquilo vem de 85. A campanha do Bahia em 85 foi tão boa. Evaristo era o técnico da Seleção Brasileira em 85. E eu lembro de faixas na Fonte Nova, assim, de Robson, que era o ponta do Galícia. Posso talvez Marinho, Apolônio também, todo mundo, porque o Bahia vinha muito bem em 85. Eu lembro que Evaristo veio aqui para Fonte Nova para assistir um jogo do Bahia. Não teve nenhum jogador convocado. Em 86 isso se repete, uma ótima campanha. Bobô jogou muito mais em 86 do que em 87, 88. E aqueles 4 jogos contra o Fluminense e contra o Inter que são decisivos, realmente. Mas o Campeonato Brasileiro de 86 de Bobô é algo assustador. Assim, ali era para ser convocado sem questionar. Gol de cabeça, arranque no meio de campo. Espetacular o que Bobô fez em 86. Like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!